Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí atrás? Sim? Bem, antes de fazer a prece inicial, para aqueles que estamos desejando agora, neste momento, boas-vindas, né? Para aqueles que estão vindo a primeira vez, e também os irmãos queridos que já frequentam a casa e aqueles que estão em tratamento, que sejam acolhidos por todos nós e pelos nossos irmãos espirituais. Queremos avisar que, após a prece final e o passe, nós temos um momento lá atrás do nosso lanchinho, onde as pessoas contribuem com a casa, né? Comprando pão de queijo, um bolo, tem um cafezinho, que acaba contribuindo para ajudar aqui nas despesas da casa. Só ressaltamos que, por orientação, aqueles que estão em tratamento, que façam esse lanche após a saída do tratamento. Já aqueles que não farão, terminando o passe, né, a prece final, poderão se dirigir ao fundo, né, por aqui mesmo, tem lá as nossas delícias, né? Bem, agora nós vamos para a oração, vamos acalmar os nossos corações, sentindo a presença dos nossos amigos benfeitores e também abrindo o nosso coração para o nosso Pai maior e o nosso querido Mestre Jesus. Que a sua luz ilumine os nossos corações e que possamos, com a sabedoria divina, trabalhar todas as situações que permeiam por nossas vidas, que nos trazem algumas dores, ansiedade, infelicidade, problemas que achamos que não têm solução, que fortaleça também a nossa fé diante de todos os percalços pela vida, nessa passagem terrena. E assim, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de viver neste plano, a fim de cumprirmos as nossas metas espirituais, nos polirmos para que, quando regressarmos, podemos ter alcançado, de alguma forma, o que nos comprometemos contigo. Pai maior, obrigada pela oportunidade das palestras, de estar nesta casa, de estar com amigos, e assim dividirmos as nossas dores e as nossas alegrias, que possamos sair melhores do que entramos. Que neste momento ilumine também o nosso palestrante, Paulo, e que com as suas palavras possamos alcançar também o saber, e o saber para o fazer, para ações práticas, e assim nos melhorarmos. Pedimos também que a paz, tanto aqui quanto em nossos lares, quanto em todo o mundo, esteja presente. Que a tua palavra seja alcançada nos mais recônditos lugares e assim fortaleça aqueles que precisam de continuar pela fé a sua luta, a sua integridade. Assim te agradecemos e te pedimos a tua bênção. Assim seja. Graças a Deus. Agora a leitura de prece com a irmã Terezinha. Nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Transitoriedade.
Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, contudo, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseverarão para nós outros como portas de vida e redenção. Que assim seja. Agora nós vamos para a nossa palestra com o irmão Paulo Henrique, onde ele abordará o tema na intimidade do ser. Seja bem-vindo à nossa casa. Bom, boa tarde a todos. Para a gente, uma satisfação poder expor o pensamento espírita, que muitas vezes é colocado em segundo plano, e nós que somos agraciados desde 18 de abril de 1857, com o advento do Espiritismo, que é o reviver do cristianismo primitivo, mas que nos traz os ensinamentos do Cristo com uma nova roupagem, uma roupagem estilizada, vamos dizer assim, porque a essência é a mesma, mas a forma de abordar é um pouco mais diferenciada. E o nosso tema aborda exatamente essa questão da evolução do ser através dos milênios, porque nós somos criaturas que, na verdade, reproduzimos e somos o que está na nossa antiguidade do ser. E nós chegamos até onde estamos em razão da progressão, do aperfeiçoamento com a multiplicação dos seres através da reprodução. Então, na verdade, a questão sexual está ligada à evolução, ao progresso da humanidade, porque sem ele a gente teria perecido nos primeiros anos das primeiras experiências como seres humanos. Então, a questão da intimidade do ser é uma questão muito relacionada a diversas apresentações físicas que os seres atualmente apresentam aqui na Terra.
E nós trouxemos algumas referências bibliográficas que fazem relação a essas questões nessas obras que aqui estão relacionadas. O sexo além da morte, a evolução em 2 mundos, o problema do ser, do destino e da dor, o sexo e obsessão, forças sexuais da alma, o livro Sexo e Consciência, e mais o livro dos Espíritos, que, na verdade, é a base das nossas reflexões, mas que tem o conteúdo enriquecido por essas obras complementares, porque ele não aborda com profundidade essas questões. Então, a nossa intenção é mostrar que nós vivemos uma realidade e que nós precisamos trabalhar mais na mentalidade de inclusão e compreensão da diversidade humana que ora se apresenta na Terra. E não podemos esquecer de Jesus, né? Não julgueis para não ser julgado. Essa é uma determinação, uma orientação de Jesus que abrange todos os aspectos da vida. Então, entrando no assunto propriamente dito, nós temos a fala do efeitor espiritual Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que a energia sexual é recurso da lei da atração na perpetuidade do universo. É inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se revestem. E ainda afirma, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. E acrescenta, evolução é o processo pelo qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, com o subtítulo A Criação, Allan Kardec, na questão 43, questiona o seguinte à espiritualidade benfeitora da humanidade. Quando a Terra começou a ser povoada? Questiona ele. E recebe como resposta. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos. No livro Evolução em 2 Mundos, citado pelo benfeitor espiritual André Luiz, com psicografia do Chico Xavier e Paulo Vieira, ele traz em resumo o seguinte: trabalhadas no transcurso de milênios, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior. As nômadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, e que lhes derivaria a existência organizada no globo destruído. Aqui a gente vai fazer um pequeno esclarecimento, só para ressaltar que esses valores permutados entre si, estimulados ou trabalhados pelos operários espirituais, que podemos dizer construtores espirituais, geram valores na reprodução, embora não se tivesse ali identidade de gênero, né? Então, esses valores eram permutados de forma aleatória e inconsciente pelos seres embrionários que mais tarde se tornariam seres humanos. Tipo de reprodução. Só para tipificar o nosso tema na intimidade do ser. Nós temos a reprodução assexuada, né, que é muito clara, e a reprodução sexuada. A gente sabe que a sexuada não tem a participação dos elementos reprodutivos masculino e feminino. E na forma sexuada, sim. Tem sempre a colaboração, a participação dos 2 elementos reprodutivos, para que haja, então, um terceiro elemento. Aqui também, só para ilustrar, a reprodução sexuada das algas, né, da forma como se dá, dos valores que vão formar um novo ser. A mesma coisa com relação à flor, né, através da polinização, e que vai desencadear um processo de gestação
até que surja, então, uma nova espécie. Hoje é até muito usado na questão da agricultura, né? Os transgênicos, inclusive para alimentos também, né? Então, você tem elementos geneticamente modificados, né? Através dessa polinização. E aqui nós temos o ápice dessa reprodução assexuada, que é a reprodução humana, que a gente não precisa entrar em detalhes, né? Mas ela se dando processo depois do coroamento da evolução dos seres, das espécies inertes, né? Que vieram se aperfeiçoando desde lá das mônadas, ou seja, dos seres unicelulares, até chegar no organismo mais complexo, que era o ser humano, e aí então começou a reprodução humana através do aparelho reprodutor masculino e feminino. Na parte 3 do capítulo 4, da pluralidade das existências, sexo nos espíritos, do livro dos espíritos, na questão 202, pergunta Allan Kardec: quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E recebe como resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas de que haja de passar. E tem um comentário de Allan Kardec, onde ele expõe o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, é uma questão que nós, muitas vezes, deixamos passar sem fazer uma reflexão, um debate mais profundo, porque nós temos uma série de implicações decorrentes na educação, no aspecto social, no aspecto antropológico, no aspecto da saúde, no aspecto da família, né, que passam com essa influência da escolha do espírito para reencarnar como homem ou como mulher. Mas aí a gente pode pensar assim: mas como é que pode um espírito másculo repentinamente reencarnar como mulher? Pode. Desde que ele seja moralizado, ele pode reencarnar com aparência na sua psicologia como másculo, mas ele é um espírito que transita entre as duas partes, masculina e feminina, sem nenhum problema. Ele pode, inclusive, estar na Terra com essa apresentação sem conotação sexual, apenas com a apresentação física. Então, são variedades que a gente vai encontrando, né? Eu acho que todo mundo já teve, eu tenho um amigo, uma pessoa que fala assim: nossa, parece um homem, mas é uma mulher. E muitas vezes é mãe. Entendeu? Então, a gente precisa compreender esse processo, que é um processo da própria natureza humana e da criação divina que proporciona aos seres a reencarnação. Porque, como a leitura inicial, preparatória, foi muito bem colocada, né, falando da questão da transitoriedade, né, das épocas, né, das civilizações, dos povos, dos seres, e que aqueles povos, aqueles seres, eles não se perderam da poeira do tempo. Somos nós, espíritos multimilenares, que chegamos até os dias atuais com a bagagem de experiência que nós tivemos nessas civilizações antigas. Somos nós os mesmos espíritos em evolução, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Tá? Então, a gente passa a entender melhor, porque se um espírito tem uma missão aqui na Terra, que será marcadamente feminina, por exemplo, ele vai reencarnar com a missão de administrar um abrigo de meninas órfãs. Ele terá mais sucesso se ele reencarnar como mulher. Certo? Mas ele pode ser homem, mas quer reencarnar como mulher para poder cumprir aquela missão. Vamos supor que ele seja o devedor, né, e tenha um resgate com aquele grupo de espíritos que ficaram órfãos por necessidade de evolução. E ele tem que administrar aquelas vidas. Então, ele, como homem, vai reencarnar como mulher. E se fosse o inverso? O espírito tivesse que trabalhar numa instituição de abrigo à criança abandonada ao órfão e que ele precisasse administrar aquela função
mas como espírito marcadamente feminino, ele tivesse que encarar no corpo masculino. Aí você teria alguém no corpo masculino com trejeitos femininos sem a manifestação sexual, apenas com trejeito feminino, ou mais afetuoso, né? Ou mais carinhoso, mas sem ter conotação sexual. Está dando para compreender o raciocínio? Por isso, na nossa fala inicial, nós falamos da questão da inclusão. E falamos da questão do não julgueis, que é uma falta perante as leis divinas, julgar os semelhantes. Porque a cada um cabe o seu despertar da consciência e a realização daquilo que ele pode fazer de melhor. Aqueles que estão sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade, antes da maioridade, ou emancipação, inclusive financeira, e que possa assumir a sua característica, ele tem toda a liberdade para isso. Porque ele é senhor de si. E ele que vai administrar a vida dele. Então, a gente precisa ter essa visão mais abrangente, sob a orientação e explicação do Espiritismo. Porque são muitas as famílias que passam por um processo de dilema, de crise, quando se deparam com essa experiência. E não são poucas. E não sabem a quem recorrer. Então, a Casa Espírita tem que ser um espaço de acolhida também para esses pais e também para esses seres que passam por essa experiência. Para eles se localizarem, para eles se autoaceitarem, para eles se sentirem incluídos. E não excluídos ou colocados como párias da humanidade. São vidas que também merecem nosso apreço na questão da evolução. Aqui nós temos, na questão da progressão, do progresso pelo sexo, nós temos aqui isso aqui é uma fotografia de todos nós. Como nós éramos... Hoje nós somos muito bonitinhos, né? Naquela época a gente éramos menos belos, né? É o nosso retrato. A gente se reconhece como seres que passaram por esse momento da evolução da humanidade? A gente se reconhece? Nem lembra, né? Nem lembra. Pois é. Todos nós passamos por essa experiência. Hoje estamos um pouquinho melhorados. Ainda não é o ápice. Estamos um pouquinho melhorados. Mas já melhorou muito com relação ao que nós fomos no passado. Não é verdade? No livro Evolução dos Mundos, André Luiz fala a respeito da origem do instinto sexual. E discorre da seguinte fórmula. A alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhes sejam próprios. E coloca um comentário. A sede real do sexo não se acha no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E o instinto sexual vem das profundezas do ser. Então, aqui, a gente queria ressaltar a questão da definição, onde ele indica a feminilidade ou a masculinidade como forma de apresentação do ser. É de onde deriva todas as outras diversidades. Ou seja, essa referência, masculinidade e feminilidade, significa heterossexualidade, que jamais será superada, que jamais será modificada. Ela pode sofrer variações por necessidades individuais de certos indivíduos em evolução, mas a base, que é a apresentação masculina e feminina, jamais será superada ou modificada. Porque assim como há um trabalho de dispersão pela experiência pessoal de cada um, que a gente vai ver um pouco com detalhes mais à frente, depois há o reagrupamento para essa realidade que é característica de feminilidade e de masculinidade do ser em evolução. Isso não muda nunca. Porque as pessoas, às vezes, numa conclusão precipitada e até caótica, imaginam que o mundo está sem controle, que Deus virou as costas para o mundo, que Jesus está distraído, que está tudo acontecendo aleatoriamente no planeta. Não está. Deus continua no comando da criação, Jesus continua sendo governador do planeta Terra. Não muda isso. As visões particulares, as visões políticas, os movimentos sociais estão equivocados nas definições que eles fazem desse processo do surgimento dos seres aqui na Terra. É uma questão divina.
Não é uma questão política. É uma questão espiritual, muito mais do que social, embora eles tenham direitos sociais em razão da apresentação que eles apresentam, que eles têm. Ele vai ver um pouco mais adiante. Tá? Então, vamos deixar aqui de forma bem enfática a evolução no aspecto da feminilidade e na masculinidade jamais será modificada ou alterada. Ela é flexível para atender às manifestações individuais dos indivíduos em evolução e que apresentam essa necessidade de adequação ao longo do tempo. Tudo bem? Esse é um ponto que tem que ficar pacífico. Tá? O Espiritismo ele define as situações. Ele não deixa dúvidas. Às vezes, o material consultado é que não é muito bem avaliado ou é subavaliado e gera muito mais confusão do que compreensão. E o nosso processo, não aí parafraseando um antigo comunicador, a gente não veio aqui para confundir, ele veio aqui para esclarecer. Né? Então, vamos lá. Próximo, por gentileza. Aqui só para mostrar a escala de evolução dos seres, né? Éramos todos nós. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens. Éramos todos nós, em evolução. E todo esse processo de evolução, cuja culminância foi no Homo sapiens, foi através da reprodução. Foi através das experiências de cada ser, onde prevaleceu a heterossexualidade para a reprodução dos seres. Senão, a gente não teria chegado perto. A gente teria parado no meio do caminho. Tá? Como nós não paramos no meio do caminho, quando já havia essa manifestação de diversidade sexual, também não vamos parar agora. Tá? É uma situação de adequação que os seres precisam. E a gente vai evoluir. Então, recapitulando. Nós falamos lá atrás na questão das mônadas celestes, né? Estabelecendo uma comparação entre as manifestações primitivas iniciais, onde os operários, os trabalhadores, os construtores espirituais, trabalhando em nome de Jesus e com Jesus, eles utilizavam os elementos da energia sexual daqueles seres unicelulares para que eles permutassem energia entre si. Ali já era uma necessidade, uma imposição para a multiplicação dos seres na questão da evolução dos seres no planeta Terra. Então, a gente passava pelo reino mineral, onde a atração era algo, vamos dizer assim, irresistível, em termos de reprodução. Depois, nós evoluímos para o reino vegetal, onde nós vivemos a sensação. Depois, nós evoluímos para o reino animal, onde os instintos predominaram. E depois, migramos, por evolução lógica, para o reino hominal, onde começamos a exercitar o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão e o sentimento. A partir desse ponto, depois de equacionar essa questão da feminilidade e da masculinidade, nós, em conjunto, passaremos a evoluir para o reino angelical. Porque qual é a nossa característica? Nós somos filhos de Deus em evolução. A maioria das religiões já chegaram à conclusão de que Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Logo, nós somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, o que é que nós teremos que apresentar em nossa relação com as pessoas? Amor. Então, o processo de desconstrução social e espiritual que já está em curso é a amorização da criatura. A criatura ser mais afável, mais carinhosa, mais atenciosa, mais doce. Isso não é um processo de femininização. Isso é um processo de amor-terapia da criatura, se adequando à nova fase de angelitude. Por isso nós falamos no início. A apresentação masculina de candura, de docilidade, né, de afeto, de sensibilidade, não significa diversidade sexual. E nem obrigatoriamente tem que ser. Porque essa será a nova apresentação dos seres. Sensíveis. Receptivos.
compartilhando as experiências domésticas. Hoje, há homens que chegam quase ao mesmo nível da mulher na atenção para os filhos, no trabalho doméstico. Há homens que a mulher trabalha, ele desempregado, ele cuida da casa dos filhos. Deixou de ser homem? Não. É lógico que para gerações mais conservadoras é um processo de ruptura difícil de acontecer. Mas para gerações mais novas, elas não podem reproduzir um modelo ultrapassado de machismo. O que tem que ser desconstruído é o machismo. Não a apresentação mais delicada, mais afetiva do homem, né, em evolução. Isso não. Que fará parte do novo ser. O ser com maior carga de amor. Essa é a grande diferença. Então, que as pessoas que venham, que tenham, sob a sua responsabilidade, na sua convivência, as pessoas que assim se manifestam, não obrigatoriamente elas tenham que ser diversidade sexual. Não, é apenas um novo tipo de comportamento espiritualmente marcante. Que todos os seres que já estão reencarnando, porque nós que já estamos aqui, matriculados nas escolas religiosas diversas, muitas vezes não nos deixamos contagiar de forma positiva com esse amor que nos convida à viagem à sensibilidade. Né? Ficamos mais na razão, mais no intelecto, mas não mergulhamos no coração. Então, o novo homem, o novo ser que está surgindo, é o ser mais sensível. É o ser mais delicado. É o ser mais preocupado com o sentimento do que com a sensação. Esse é o novo ser que surge. Como é que nós seremos espiritualizados, preocupados muito mais com o mundo da sensação do que com o mundo do sentimento? Nós estamos evoluindo. Embora hajam alguns seres ainda voltados mais para a questão do instinto, né, do reino animal, voltado para o instinto, porque o animal, quando ele tem desejo, faz a hora que ele quer. Então, o ser que ainda não se contagiou pelo sentimento, ele ainda é regido pelo instinto. Ele não tem controle ainda sobre o seu mundo da sensação. Então, o instinto o domina. Só que esse processo está se revertendo. Os seres estão, inclusive, despertando para a questão de se colocar no seu devido lugar como filho de Deus, a evolução, que é filho do amor. Mas o amor sentimento. O amor sentimento. Esse processo que está em andamento no planeta. E que as pessoas, muitas vezes, fazem uma avaliação muito pejorativa, né, daqueles que estão sob essa experiência. E, na questão que nós estamos falando, da questão da desconstrução, é necessário também que a gente desconstrua a questão do patriarcado e do matriarcado. Então, nós precisamos desconstruir o machismo, o patriarcado e o matriarcado. Porque a questão da apresentação sexual é uma questão individual de cada um, que cada um terá que se dar conta de si mesmo no futuro. Não sob imposição do matriarcado, do patriarcado ou do machismo, que precisam ser desconstruídos. E esse é um processo de evolução espiritual e moral do planeta e que não será modificado. É um processo em andamento. São as leis divinas se manifestando de forma clara e urgente aqui na Terra, para que o homem seja menos animalizado, para que o homem seja menos brutalizado. A era daqui para frente será a era do amor, da fraternidade, da caridade, da solidariedade, da compaixão, da piedade. É a era do amor, que é a matriz de todos os nobres sentimentos, que é a matriz de todas as virtudes que nós conhecemos e desconhecemos. Então, aqui nós temos uma pequena amostra, não está muito visível, pelo menos a parte aqui desse mapa do espaço sideral, mas aquele pequeno ponto vermelho em cima é o sistema solar de Capela, que é conhecido por alguns e desconhecido por outros. Vamos fazer aqui uma pequena apresentação. É um sistema solar parecido com o nosso, e que há milhares de anos atrás ele estava no processo de depuração dos seres, na parte moral,
como está acontecendo no nosso planeta. Os espíritos astuciosos, os espíritos exploradores, os espíritos que faziam inversão moral, os espíritos sem moral, sem ética, rebeldes com relação à lei de Deus, voltados para a matéria, que não queriam seguir a maioria que estavam se modificando para essa fase que a gente está entrando de serem mais amorizados na era do amor. Eles não queriam. Aconteceu o que com eles? Eles estavam em evolução, se negavam a se transformar, foram trazidos para onde? Para o planeta Terra. Essa é uma boa notícia, mas também é uma má notícia. É uma boa porque nós evoluímos, demos um salto em termos de civilização com poucos séculos. A evolução foi marcante. Mas é uma notícia negativa porque com as experiências de arquitetura, de agronomia, de astronomia, de educação, de política, de religião, todos os conhecimentos que eles detinham, que eram seres altamente intelectualizados, mas baixamente moralizados, eles começaram, então, a imprimir um ritmo que já existia aqui, mas um número muito inexpressivo da diversidade sexual, dos seres têm essa falta de adaptação das características masculinas e femininas, já existia aqui, mas eles acrescentaram, porque eles vieram como seres carentes na parte moral. Então, se você for estudar a história, você vai ver que tinha bigamia, você vai ver que tinha incesto, você vai ver que tinha relações homossexuais, bissexuais, os escravos que eram propriedades, os guerreiros vencidos, as cidades vencidas, eram submetidos pelos vencedores e eram tratados da maneira como eles queriam, inclusive para serviço sexual, tanto homens quanto mulheres, quanto crianças. Eram seres semi-bárbaros. Aliás, o nome bárbaro não é para cá. Tá? E nós, espíritos de evolução, estamos lá, passando por essa experiência. A referência que a gente tem nesse caso é de Sodoma e Gomorra. Não, mas tem outros lugares que era mais complicado. Por exemplo, Corinto. A carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Corinto era uma das cidades mais complicadas na questão da moralidade. Quando Paulo escreve para eles, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, ele escreve para os coríntios. Porque eles tinham uma baixa moralidade. Então, não era só Sodoma e Gomorra, como as pessoas supõem. Tá? E a cidade de Corinto, que era na Grécia, ela não era a única na Grécia. A maioria das cidades da Grécia tinha esse perfil comportamental. Tá? E quem não se enquadrava nesse perfil, lembra de Atenas e Esparta, né? Os guerreiros e militares eram considerados másculos. Os filósofos, os professores, os pensadores eram considerados afeminados. Porque não eram violentos. Porque não eram sanguinários. Porque não eram homicidas. E não tinha nada a ver com questão sexual. Então, hoje, a humanidade que nós aqui estamos representados, né, se espalhando ali pelo mundo, eles vieram para a Terra, se espalharam por todo mundo conhecido da época, esse mapa mais atual, que eu achei o mapa da época, logicamente. Né? Então, eles espalharam por toda a parte do mundo. Né? Então, esse comportamento se espalhou por todos os continentes, entre todos os povos. Tá? Isso não é coisa de agora. Se acentuou agora em razão da nossa facilidade de comunicação instantânea que acontece do outro lado do nosso planeta, nós ficamos sabendo instantaneamente. Então, a velocidade da informação dá a aparência de que essa manifestação da diversidade sexual é uma coisa que está abafando a evolução natural do homem, quando não é verdade. É uma manifestação controlada, não é algo que está fora do controle espiritual de Deus e de Jesus. Tá? Então, e no livro Forças Sexuais da Alma, escrito pelo psiquiatra Jorge André, espírita, escreveu uma série de outros livros, ele diz o seguinte: enquanto o espírito não se apresentar integralizado em sua dupla força sexual, exteriorizará sempre, no processo reencarnatório, a posição que está a exigir experiências e vivências na zona física. Entenderam?
Quer que eu traduza? Ele está dizendo que os seres que têm essa dicotomia, essa apresentação dupla sexual, é um homem, mas tem psicologia feminina, é uma mulher, mas tem psicologia masculina, terá que reencarnar para expressar essa sua posição psicológica aqui na Terra. É o que nós chamamos de diversidade sexual. Tá? Isso era previsto pelo Jorge André. O livro está exposto. Nós, espíritas, é que não nos debruçamos sobre o assunto até para prevenir, se antecipar aos acontecimentos. A gente está se manifestando agora tardiamente, que o fato já está aí, distribuído, acontecendo na sociedade. E quantas pessoas padecem? Eu sei de caso que o rapaz tentou se suicidar 2 vezes porque a família não aceitou essa condição homossexual. Tentou se suicidar 2 vezes. Quem ajudou? Uma colega minha de trabalho dele. E ela me contou o caso. Falou, Paulo, quando você faz a palestra, conta o caso desse rapaz. E o caso dele não é único. O número de pessoas da diversidade sexual que tentam suicídio é enorme. E são irmãos nossos, filhos de Deus, que sofrem todos os tipos de oposição. Todos os tipos de preconceito. E muitas vezes são empurrados para experiências na prostituição porque não são encaixados no mercado de trabalho. Por puro preconceito. Ou vivem nos guetos ou nas ruas porque a família não aceita. Tem um caso, vou contar para vocês também, não vou contar o nome de um local, mas a pessoa que passou a situação me contou. Um rapaz que sempre foi de diversidade sexual e tinha os casos dele, tal, na família, todo mundo sabia. Mas o dia que ele levou o namorado dele numa festa de família, eles expulsaram ele da família. Ele nunca mais poderia ir participar de um evento da família. Entendeu a ignorância? Se a pessoa tiver uma estrutura espiritual e emocional equilibrada, ele passa pela experiência tranquila. Se ele não tiver, vai entrar em depressão, e a depressão é a porta para o suicídio. Estão compreendendo o raciocínio? A importância do tema da gente abordar? Como tem pessoas com dores e urgências muito maiores do que as nossas, e que a gente precisa se localizar, se sintonizar para ser alguém que vai diminuir esse número daqueles que são preconceituosos, daqueles que empurram para o gueto da prostituição, da vulgaridade, porque eles não são assim. Então é necessário a gente reconstruir um pensamento de inclusão. Isso é muito importante. No livro Sexo e Obsessão, benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Nós somos seres de evolução. Nenhum de nós está completo em termos de virtude para a evolução. Nenhum de nós. Esses que se apresentam com a diversidade sexual, eles têm essa pendência, mas não quer dizer que eles não têm outras virtudes. O nosso problema é esse. O problema das pessoas é esse. Já que a pessoa é assim, ele não tem grupo nenhum, não tem ética nenhuma, não tem autorrespeito. Não, ele só tem essa característica. Porque, às vezes, o heterossexual tem uma conduta muito mais irresponsável do que ele. E a gente é assim. É coisa de macho, é coisa de homem? Não é. É coisa de gente promíscua, vulgar, irrespeitosa, poligâmica. Tanto para a diversidade sexual. Os deveres e direitos são os mesmos. Tá? Então, eu queria ressaltar aqui também a questão de sexo e obsessão, o porquê da apresentação numerosa da diversidade sexual. O Marquês de Sade, que é um personagem do mundo antigo, ele encarnou e desencarnou diversas vezes. Alguns de vocês conhecem, de repente outros não conhecem, eu vou fazer essa explicação. Ele sempre foi voltado para a questão sexual. Era o nobre da corte francesa. E ele sempre procurou requintar essa relação de sexualidade. Ele foi praticamente o autor da pornografia no mundo. Praticamente ele foi o autor da pornografia no mundo. Ele escrevia contos, cartas, escrevia desenhos e distribuía por toda a corte para a Europa de então. E não existia isso antes. Ele produziu isso. Tá. Vamos dizer que ele foi o precursor dos filmes eróticos, dos sex shops. Ele foi o precursor disso tudo.
uma palavra que é associada a ele, é o sadomasoquismo. É o sadismo de ver o outro sofrer na hora da intimidade. Ou sofisticar apetrechos, sex shop, para poder apimentar a relação. Então, vou falar claro. Acho que aqui todo mundo é quase casto, né? A pessoa aqui é quase casto. A pessoa de casa também é quase casto, né? Então, eu posso falar isso, ninguém vai sentir que vai ficar ofendido comigo. Atravessem a rua, passem no outro quarteirão quando passar perto do sex shop. Não tem. Se entra em associação com a chamada cidade estranha, que ele gerencia no mundo espiritual. Agora não, que ele já foi resgatado de lá. Mas tem outros que o substituíram. E a cidade continua lá. Foi esvaziada, mas continua lá. E as pessoas que usam artifícios na hora sagrada do intercâmbio da intimidade entram em sintonia com a cidade estranha. Que estimulam, que levam em saciedade. E a pessoa pensa que aquilo ali é uma questão de masculinidade. Então, é estímulo espiritual de baixa vibração. A nossa casa deve ser um santuário para que a gente possa preservar a nossa intimidade. A intimidade, sim, mas não com vulgaridade. É isso que eles estimulam, é isso que eles procuram aqui na Terra. E muitas enfermidades são em razão da presença doentia e deletéria desses fluidos que esses seres trazem consigo, porque é a sua natureza. Que causa doença na criatura. Inclusive enfermidade mental. Tá? Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Tá? Tudo está relacionado. Tá? É uma visão holística que a gente tem da vida. Tá? A questão material, a questão espiritual, a questão mental, está tudo relacionado. Quando a gente fala em equilíbrio, em harmonia, em virtude, está tudo ligado à questão da vida, onde se inclui a questão do sexo, né? Que ainda é para a gente, né? A cereja do bolo. Quando o amor for a cereja do bolo, nós não teremos esse problema. Estamos caminhando para lá. Quando o amor for a cereja do bolo, a sensação ou o ingrediente do bolo, a gente não teremos mais problema, porque não será a prioridade. A prioridade será o amor, o afeto, o carinho, a atenção, o cuidado. Né? Então, nós temos os tipos de orientações sexuais que nós verificamos aqui na Terra. Colocamos ali um destaque, né, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que cobra a criação de comissões de diversidade sexual, identidade de gênero e cachoeiro. Sim, todo o Estado, em todo o país, todos os municípios têm essa política. Por quê? Eles têm a necessidade de serem acolhidos, de serem atendidos. Tá? Porque são seres humanos também, e cidadãos brasileiros. Não são párias, nem excluídos, sem direito algum. Então, a gente tem os tipos de orientações sexuais. A orientação sexual pode ser homossexual, nós falamos que a questão da apresentação com aspectos mais delicados não significa homossexualidade. Tá? A homossexualidade significa aquela pessoa que gosta da pessoa do mesmo sexo, mas para efeito sexual. Não quer dizer que você não possa abraçar um homem, não possa abraçar outra mulher. Para efeito sexual. Ele gosta da pessoa por efeito sexual. Tá? Para distinguir o que é afeto e o que é interesse sexual. Então, ele gosta por questão sexual. Mas não quer dizer que o homossexual vai te abraçar porque está interessado na sua sexualidade. Não quer dizer isso. Né? Não quer dizer se você vai cumprimentar um homossexual e ele vai te responder interessado em você porque você cumprimentou ele. Não tem nada a ver. Ou se ele sorrir para você, está interessado em você. Não tem nada a ver. É pelo ser humano a evolução que tem essa preferência, mas não quer dizer que ele é alguém que é descontrolado ou degenerado em qualquer circunstância que está pensando sempre. Grande erro nosso. Na nossa casa espírita, nós temos diversas pessoas com apresentação sexual, homossexual, e trabalham com a gente normalmente. São pessoas honradas, pessoas nobres, pessoas solidárias, pessoas caridosas. Não tem nada diferente dos outros. A vida íntima dela é a casa dela. Quando a gente fala da diversidade sexual, a gente pensa assim, essa é a coisa dos homens. De fato, né? Em 2010, uma desembargadora do Rio de Janeiro criou o termo homossexualidade. Não, homossexualidade não, o termo homoafetividade. Foi uma desembargadora do Rio de Janeiro que criou essa palavra. Mas porque precisou da participação da justiça
para tentar colocar freio, não sei se vocês lembram, na mortandade dos homossexuais. Ele não podia sair de casa. Vocês lembram disso? Eram agredidos. Ainda acontece, mas agora em baixíssimo número, porque agora ficou criminalizado. Então, é um assunto que a gente já deveria estar se abordando há muito tempo. Tá? Mas as leis divinas nos dão também a permissão da gente ser quem a gente quiser. Que lei é essa? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é concedido para todas as situações. Eu posso ser o que eu quiser. E o que eu posso fazer com o outro se ele quer ser o que ele quiser? Nada. De quem é a vida? Dele. O que tem a ver com a minha? Nada. Então, são questões que nós precisamos aprender a conviver e a compreender para que essas pessoas sejam incluídas. Para que elas se sintam filhos de Deus. Para que elas também se sintam em evolução, embora tenham essa marca em que as pessoas, por excesso de pudor ou de puritanismo, querem condenar precocemente. Jesus, não julgueis. Se a máxima de Jesus é não julgueis, então não devo condenar, e nem recriminar, e nem discriminar. Tá? Então, nós temos os heterossexuais, que nós já falamos, né? Os bissexuais, que também estão ligados à questão da imposição da experiência sexual, tá? E daqueles momentos de dominação de outros povos, dos povos vencidos pelas guerras, né? Dos povos escravizados, eles eram submetidos a serviço. Reiteradamente, e por diversos séculos, reencarnavam do mesmo grupo familiar, do mesmo grupo nacional, eram dominados, eram escravizados, eram serviciados, durante séculos. Isso gerou o que, logicamente? Um costume com essa prática. Então, você vê homens com aparência máscula, mas é homossexual. Ou é bissexual. Então, a questão não é genética, e nem comportamental, e nem falha de família. É uma questão de reencarnação e de experiência reencarnatória, de imposição que ele teve na vida passada. Essa é a explicação. Porque você vê homossexual que parece um alterofilista, mas ele não tem interesse em mulher. Você tem homossexual, tem mais pelo de barba do que ele, o André. Né? E são homossexuais. A experiência que foi se acumulando ao longo dos séculos produziu esse efeito, que para ele, no momento, é incontrolável. É lógico que a regra de conduta é a moral, a virtude, a dignidade, a honra. Isso vale para qualquer grupo de diversidade sexual, heterossexual, homossexual, bissexual. Se a pessoa se dá o respeito, ela tem porta aberta em qualquer lugar. Agora, aquele que não se dá o respeito, tanto faz heterossexual, homossexual, bissexual, para mim é a mesma coisa. A porta se fecha. Você não pode colocar uma pessoa num espaço respeitável de família, a pessoa que não dá respeito. Seria ilógico admitir alguém que não se respeita, não respeita o espaço que está. É totalmente ilógico. Então, essa é a regra para todo mundo. Nós temos os assexuais, que são aqueles que passaram por experiências, muitas vezes, traumáticas no passado, e reencarnam e não querem relação sexual com ninguém. Ou que foi religioso no passado, às vezes por imposição, porque era um orgulho para a família colocar os adolescentes nas religiões, no monastério. Era um orgulho. Internava lá jovens. E essa experiência ficou marcada no subconsciente da criatura em evolução, e hoje ela se apresenta diferente da questão sexual, da criatura sexual. Não quer dizer que ela não goste, mas a experiência dela, por enquanto, é essa. Tá? E nós temos os transexuais, que você já conhece, né? O corpo masculino, mas com a psicologia feminina. Ou o corpo feminino, mas com a psicologia masculina. Tá? Com ou sem, vamos dizer assim, o emblema de Adão e de Eva. Pode ter o emblema de Adão e de Eva ou não. Foi claro? Ou ninguém entendeu o que é emblema de Adão e de Eva? Né? Então, pode ter o emblema de Adão e de Eva ou não.
mas é em decorrência do livre-arbítrio. Lembra de Jesus? Não vos escandalizeis. Ele falou isso para ver que está na Palestina. Não vos escandalizeis. Como a gente não compreendeu Jesus? Ou seja, ele estava falando isso porque ele sabia que veria experiência, que a gente teria que ter a mente mais aberta, a compreensão mais dilatada, para poder assimilar as situações novas que iriam ocorrer. Não que isso seja novidade. Não, isso sempre aconteceu ao longo da história da evolução da humanidade. Só que de maneira mais localizada. Agora está generalizado em todo o planeta. O susto é esse. Mas a experiência é a mesma. São os mesmos seres em evolução. Tá? E nós temos os pansexuais. São aqueles que têm interesse sexual em qualquer tipo de objeto ou ser. Tanto faz animal, tanto faz uma árvore, tanto faz ser masculino ou feminino, tanto faz. Existe. A gente não vai entrar em detalhes, porque nós temos pessoas. Então, diversidade sexual. Aceitar uma escolha, respeitar, não dever de tudo. Aqui nós já falamos bastante da questão da aceitação, da acolhida, da inclusão, né? Tolerância, aceitação, respeito, entendimento mútuo, celebração da diversidade. Embaixo, tolerância, desgosto, aversão, preconceito, homofobia, discriminação, estigma, ódio e violência. Já falamos sobre isso. Está bem entendido, certo? E aqui no livro Consolador, o benfeitor espiritual Emmanuel, questão 86, diz o seguinte: no infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas, e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Mais claro do que isso é impossível. Mais claro do que isso é possível. Está trocado em miúdos. Não é um assunto alheio à realidade da Terra. É um assunto que diz respeito à nossa realidade presente na Terra hoje, e que nós precisamos compreender. Tá? Aqui, só para ilustrar o nosso irmão Francisco de Assis, né? Que a gente sabe que ele é da equipe de Jesus, logo, ele é um anjo, né? E que esteve na Terra totalmente dedicado ao amor, mostrando a evolução do ser, que quando ele evolui, ele se torna um ser inspirado pelo amor e se mantendo no quadro da masculinidade, da forma como ele se apresenta. Mas se ele tivesse que reencarnar como mulher, ia reencarnar tranquilamente. Ele era um ser afetuoso, ele era um ser atencioso, um ser acolhedor, um ser carinhoso. Não ia mudar nada. Ele apenas encarnou como Francisco de Assis por necessidade do trabalho que ele ia realizar, das experiências que ele ia passar. Mas se tivesse encarnado como mulher, se fosse Francisca de Assis, não ia mudar nada. Entendeu a situação? A gente se vê naquela situação. Né? E o nosso amigo Gandhi, que ele não veio representando a religião, embora fosse inspirado pelo hinduísmo, mas ele tinha uma experiência muito interessante. Ele passava por algumas situações de provocação, até mesmo de origem sexual. Ele queria se testar para ver até que ponto aquilo afetava ele. Né? Porque tem gente que passa de cabeça baixa porque alguém, ainda mais hoje, né? Que a pessoa veste uma roupa, aí você olha para um adolescente. Quando você olha de frente, não é adolescente. É fake news. Né? E você pensa que adolescente não é. Mas a pessoa não quer ser o que ela quer ser? Não quer vestir o que ela quer vestir? Eu não visto, mas ela quer vestir. É dela a responsabilidade. Está provocando, mas nós vivemos num mundo de expiações e provas. Para sermos provados em nossos valores, em nossas virtudes, em nossa capacidade de perdão, de misericórdia, de inclusão. O que tem de estranho nisso? É a vivência do Evangelho. Então o Evangelho veio para a Terra para poder ornamentar
a literatura, a cultura espírita ou religiosa do planeta, não veio para ser exercitado. E quanto mais intensa a necessidade de vivenciar o Evangelho, mais a gente se inclui nesse amor da evolução do ser. Tá? Só para lembrar, né, do livro Iniciés, Em Torno do Sexo, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si e aos outros, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Isso vale para todas as diversidades sexuais. Heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, né? Vale para tudo. Não é regra só para a homossexualidade. Tá? E aqui, para encerrar, o nosso Chico Xavier, o homem amor, se tivesse reencarnado como Francisca, também não teria feito nenhuma diferença, né? Porque ele sabe transitar tanto na masculinidade quanto na feminilidade, e era um ser extremamente afetuoso, e recebeu um dos títulos também, que era o homem amor. Expressava o amor sem deixar de ser masculino. Tinha sensibilidade sem deixar de ser macho em muitas situações. Tá? Que aqueles que conviveram com ele, seus biógrafos, falam, a pessoa se engana muito contigo. O Chico é firme em suas posições. Quem não convive com ele, só vê o que se expõe, não sabe quem ele é na intimidade. O Chico é firme nas suas decisões. E firme mesmo. Tá? Porque a questão da sensibilidade não quer dizer que a pessoa seja impotente. O recurso que vai utilizar para poder conter certos abusos, sem ser violento, mas sabendo ser firme. Né? Então, o Chico deixou assim essa reflexão. Os pessimistas, os negativistas, os materialistas afirmam que o nosso mundo caminha para a destruição e para as trevas. Emmanuel, pensador espiritual, no livro Caminho da Luz, nos demonstra o contrário, que por determinismo divino estamos inexoravelmente a caminho da luz. Muita paz. Muito obrigada, Paulo, maravilhosa explanação. Acho que nós vamos sair refletindo e, em suma, tudo se resume no amor, né? Bem, agora nós vamos para a prece final com a irmã Terezinha, por favor. Eu convido a todos vocês agora que, neste momento, nós fechemos os nossos olhos físicos e deixamos nossos olhos da alma abertos. Para quê? Para agradecer. Agradecer todo o amor que nós recebemos desde a hora que nós entramos. E que nós possamos também, ao sairmos daqui, dividir esse amor que todos nós recebemos. Porque cada divisão vai se multiplicar aquele que ficou em nós. Então, vamos lá, que nós possamos também ser colaboradores de Jesus e dividir o amor. Que assim seja.